Os três Fiats. A palavra Fiat é originária do latim e significa faça-se. Os três Fiat estão representados na imagem através do Sol, criação, do Cordeiro, redenção, e do Espírito Santo, santificação. Nosso Senhor Jesus Cristo quis escolher para si uma alma, Luísa Picarreta, como instrumento na sua mão onipotente, desejando formá-la à sua maneira e fazer dela um meio para manifestar ao mundo o que significa viver na divina vontade, e assim preparar o grande triunfo do terceiro Fiat na terra. Esta súplica do terceiro Fiat, que ressoa há 20 séculos, por meio da oração do Pai Nosso, deve obter a sua grande realização, ou seja, a santificação da humanidade, atuar em tudo na divina vontade. Então temos primeiro a criação, depois segundo a redenção e em terceiro a santificação. Então são esses os três Fiats. O primeiro Fiat, o Fiat da criação. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, à sua própria imagem. A imagem de Deus, Ele o criou. Homem e mulher, Ele os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e submetei-a, e terás domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os seres vivos que se movem sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivo. Gênesis 2, 7. Quando a mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento, ela tomou seus frutos e comeu. E ela também deu um pouco ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e eles sabiam que estavam nus. E costuraram folhas de figueiras e fizeram vestes para si. Gênesis 3, do 6 ao 7. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Criou-os homem e mulher, e os abençoou, e deu-lhes o nome de homem, no dia em que os criou, antes do pecado original. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois do pecado original, o homem perdeu sua antiga semelhança com Deus, e sua imagem de Deus foi obscurecida e distorcida. Gênesis 5. Livro do Céu, por Luísa Picarreta. Deus criou o universo para servir como morada para o homem, e a alma do homem foi feita para servir como morada para Deus. Um dia, Luísa Picarreta estava pensando sobre o grande amor de Deus, quando ele estava formando o corpo de Adão, antes da infusão de sua alma. Ela percebeu que Deus já amava Adão antes que ele existisse, com o amor que um pai tem para com seu filho recém-nascido. Respondendo a seus pensamentos, Jesus explicou a Luísa que, enquanto a Santíssima Trindade estava formando o corpo do homem, e antes de colocar a vida nele, eles se comportaram como os pais fazem com o filho que dorme.
Cheios de ternura e amor, eles o beijaram e eles o beijam e o abraçam com força. E o tempo todo a criatura adormecida não percebe isso. A Santíssima Trindade, extasiada com amor irreprimível, de muitos abraços e beijos, dá muitos abraços e beijos em Adão, antes mesmo de lhe dar sua alma. E eles forneceram calor para seu corpo pela respiração e pelo coração palpitante que eles criaram para ele. Jesus continuou falando com Luísa. Ele disse que a divina vontade é o revelador da obra da criação e que a divina vontade por si só pode deixar o homem conhecer os segredos do amor divino escondido na criação. Jesus disse a Luísa que Adão não sabia de tudo e não sabia quantas ingenuidades e toques amorosos a Santíssima Trindade usava para criar seu corpo e sua alma, e que, à medida que a vida de Adão começou a se desabrochar, eles, pouco a pouco, deram a ele surpresas, deixando-o saber o quanto o amavam e quantos beijos secretos eles haviam lhe dado. Mais tarde, Jesus disse a Luísa que Adão se retirou da sua vontade e, ao fazê-lo, perdeu o revelador. Como resultado de sua perda do revelador, aqueles que vieram depois de Adão e Eva nunca souberam o quanto a Santíssima Trindade os amava e as muitas coisas que fizeram por eles quando os criaram. Antes de criar Adão, a Santíssima Trindade olhou para toda a criação e explodiu de amor. Eles exclamaram: "Quão belas são as nossas obras! Mas faremos do homem a mais bela dentre todas as criaturas." E concentraram tudo nele e encontraram a criação dentro e ao redor dele, encerrando nele o céu da razão, o sol da inteligência, a rapidez do vento do pensamento, a extensão do espaço e domínio na vontade, movimento da alma, onde eles colocaram o mar da graça e o ar celestial do amor divino, e todos os sentidos do corpo, e exclamaram: "Ó homem, quão belo você é!" Mas não disposto a parar, a Santíssima Trindade infundiu dentro deste primeiro homem o grande sol de sua divina vontade e deu a ele o grande dom da fala, capacitando-o com palavras e ações para ser o arauto eloquente do seu Criador. E aproveitou tão exuberante amor por ele que a imensidão da Santíssima Trindade o envolveu em todos os lugares e em todos os instantes. Sua onisciência o encontrou em tudo. O poder da Santíssima Trindade sustentava o homem e o levava para todos os lugares. A vida e o movimento da Santíssima Trindade batiam no seu interior, no seu coração. Respiravam em sua respiração, trabalhavam em suas mãos e andavam em seus pés, com infinita sabedoria. Eles derramaram o seu amor, seu poder, sua vontade nele e não queriam nada em troca, exceto que Adão os amasse e vivesse livremente em sua vontade, reconhecendo o quanto eles o amavam e o que eles tinham feito por ele. O homem sempre foi o ideal da Santíssima Trindade. O homem seria o lugar onde a Trindade desdobraria o seu trabalho criativo, a vida e o seu amor eterno. Esta é a obra da incompreensibilidade divina, desconhecida e não compreendida pelos humanos, que são incapazes de explicá-la. Esses são mistérios celestiais antigos, segredos ocultos conhecidos apenas por Deus, a Santíssima Trindade, diante dos quais o homem deve se curvar em adoração ao seu incompreensível ser. A história do amor de Deus pelo homem, antes mesmo de criá-lo, é espantosa.
A adorável majestade da Santíssima Trindade quis estabelecer o homem como o rei de toda a criação, concedendo-lhe domínio sobre tudo e senhor de todas as suas obras. Isto requereria que dotassem o homem de tal maneira que ele possuísse dentro de si tudo o que eles haviam espalhado na criação. Assim, a vocação do homem de ser rei dos céus, do sol, do vento, do mar e tudo o mais, exigiria que ele possuísse dentro de si um céu, um sol e etc., para que a criação fosse refletida nele e ele refletida na criação e ser seu Senhor, como Deus pretendia. O homem não poderia ser tal rei e senhor se não tivesse olhos cheios de luz para aproveitar e ter tanta luz do sol quando desejasse, ou se não tivesse mãos ou pés que o permitissem andar sobre a terra e tomar o que ela produz, ou se estivesse sem pulmões para respirar o ar e assim por diante com o resto de suas faculdades. Por não viver na vontade divina, o homem põe em desordem todos os atos que Deus ordenou nele desde a eternidade. Deus se amou no homem e amou a série contínua de seus atos que deveriam ser feitos no homem. E quando Deus trouxe o homem à existência no tempo, Ele queria que o homem estivesse de acordo com o que Deus havia feito. Mas tal capacidade no homem exigia que ele possuísse a divina vontade que lhe daria a virtude divina de fazer, no tempo, o que havia sido confirmado e feito sem ele na eternidade, pela Santíssima e Adorável Trindade. Todo o problema humano começou quando Adão se retirou, e retirou a humanidade da posse da divina vontade e de seu único ato que formou a vida real, não mística, da Trindade Santa, nele como no céu. Ele perdeu um dom que era divino, e um Redentor divino teria que restaurá-lo para a humanidade, e que o Verbo encarnado fez 2000 anos atrás. Então Jesus orou por esse dom restaurador, a posse e a vida do reino do Pai, que havia de vir. E de fato veio com a vida de Luísa Picarreta, cujos escritos no livro do céu fornece o conhecimento do reino, como tomar posse dele e viver nele. Assim, finalmente, resolvendo o problema humano em um novo tempo, vem em breve, no terceiro milênio cristão, para aqueles que o querem. Segundo Fiat, a redenção. A redenção. Enganam-se a si mesmos os que pensam que nossa suprema bondade e infinita sabedoria teria deixado o homem apenas com os benefícios da redenção, sem ressuscitá-lo ao estado original que o criamos. Disse Jesus a Luísa, em nome da Santíssima Trindade. Os escritos de Luísa Picarreta são únicos na história da Igreja e nos explicam com grande clareza o estado original do homem, como ele foi criado por Deus. É uma questão de fé divina que os primeiros seres humanos, Adão e Eva, foram criados em estado de santidade e que esta realidade está contida no depósito da fé. No entanto, este estado original nunca foi suficientemente e adequadamente entendido ou explicado até nossos tempos. No século XVI, os padres dogmáticos do Concílio de Trento declararam que não conheciam o estado original de Adão e Eva, mas concordaram que eles possuíam a graça santificante. E lhes foi prometida a imortalidade se permanecessem fiéis a Deus, que eles tinham o dom de integridade e provavelmente infundiu neles conhecimento e alguns outros dons sobrenaturais. A Igreja sempre entendeu que toda a humanidade foi ferida pelo pecado de Adão, que é o pecado original, e que o céu estava fechado para a humanidade,
até que o Redentor prometido viesse reabrir o céu para a raça humana. A Igreja também entendeu que as doutrinas da verdade dadas à Igreja, contidas nas Escrituras, no Novo Testamento e na tradição, estão sujeitas a desenvolvimento em seu entendimento, sob a influência do Espírito Santo, que ilumina os homens, as mentes dos papas, conselhos de bispos, teólogos, místicos e outros. Então, agora temos a mais maravilhosa iluminação sobre a finalidade divina na criação, o estado original do homem, a finalidade primordial da redenção, o significado autêntico da oração do Senhor e a maneira e o tempo de seu cumprimento. Os escritos de Luísa Picarreta dá o glorioso título O Reino do Fiat no Meio das Criaturas, Livro do Céu. A chamada à criatura para retornar à ordem, ao lugar e à finalidade para a qual foi criada por Deus. É um imenso presente para a Igreja, de imensurável valor, porque suas explicações lançam luz sobre os grandes mistérios contidos no depósito da fé, que nunca antes foram suficientemente e adequadamente compreendidos. Essas explicações divinas fornecem o conhecimento e a compreensão que permitem que as almas cooperem com a ação da divina vontade para retornar ao estado original do homem e todas as manifestações deste estado, para retornar à finalidade da criação, e assim permitir que a redenção tenha seu efeito no reino do tempo. Vamos agora discutir a razão pela qual Nosso Senhor não revelou o reino da sua vontade quando ele veio à Terra. Jesus disse a Luísa porque ele não falou sobre o reino de sua vontade, ou fez saber quando ele estava na Terra. Ele disse a ela que queria dar às pessoas remédios e outras coisas boas para curá-las e ajudá-las devido à doença que haviam herdado do pecado original de Adão. O homem era saudável espiritual e corporalmente no princípio, antes do pecado, e poderia viver feliz no reino da divina vontade. Mas quando Adão perdeu este estado original de saúde e felicidade, retirando-se da vontade divina para fazer sua própria vontade, ele adoeceu e passou essa herança ruim para a raça humana. Então Jesus veio como um médico divino para ver se a humanidade aceitaria seus remédios, e remédios para essa condição caída. E depois de o homem ter sido testado dessa maneira, Jesus o teria surpreendido, trazendo à luz o mistério oculto de sua vontade, contido em sua oração, o Pai Nosso. Que sua vontade viesse à terra para que pudesse ser feita como no céu, onde todos são perfeitamente saudáveis e felizes. Jesus também apontou para Luísa que quando ele veio do céu para a terra, as pessoas eram muito analfabetas sobre as coisas do céu. Se ele quisesse falar sobre a divina vontade e sobre viver nela, eles não teriam sido capazes de entendê-la. Assim, no livro do céu, aprendemos que Jesus começou a sofrer desde o primeiro instante de sua encarnação no ventre de Maria e que depois de seu nascimento, ele passou os primeiros 30 anos de sua vida oculta, reparando a perda do dom da vontade divina que fora dada a Adão, e fez tudo o que era necessário para a restauração do dom da divina vontade à humanidade. Então, nos últimos 3 anos de sua vida, ele concentrou-se na redenção, pregando o evangelho da redenção, sofrendo e morrendo na cruz. E com a sua ressurreição, ele plantou as sementes da ressurreição dos corpos dos seres humanos no último dia, no fim dos tempos. Pouco antes de sua mais dolorosa paixão e morte, ele organizou todos os atos de sua vida ao seu redor e orou ao Pai Celestial que o seu reino viesse, isto é,
que o reino da divina vontade fosse devolvido à humanidade em algum momento futuro. Este foi o Pai Nosso, ou a oração do Senhor, que Jesus ensinou aos apóstolos, e eles a nós. Com isso, Jesus nos mostra que Deus não mudou seu propósito para o homem de viver na vontade divina, como foi planejado na criação, e que o que Deus começou, Ele terminará. Caso contrário, Ele não estaria agindo de maneira digna e apropriada a Deus. Os santos imitaram a vida exterior de Jesus, conforme divulgado nos evangelhos. Alguns faziam isto da maneira mais excelente, mas não conheciam quase nada da vida interior de Jesus, o que sua alma estava fazendo unida à sua divindade. A igreja sabia que Jesus tinha uma vida interior, mas não como isso se desenrola dentro dele. Mas chegou o momento de as almas iniciarem a imitação da vida interior de Jesus, e ele tornou este mistério conhecido e explicado no livro do céu. Terceiro Fiat, a santificação. A santificação. O terceiro Fiat de Deus dará ao próprio Deus a satisfação da realização de seu ideal na criação. Ele terá filhos legítimos como seus companheiros constantes, querendo o que ele quer e fazendo com ele o que ele faz. Suas almas fluirão com ele por toda parte e se tornarão a voz de todas as coisas criadas, dando-lhe amor divino, adoração e gratidão por si mesmas e por todas as coisas criadas. Observando com divina satisfação estes filhos que vivem na mesma vida com ele, Deus ficará fascinado e arrebatado diante da visão de sua própria vontade, reinando e operando neles. Cada um de seus atos será animado e dirigido pela própria vontade divina, transformando seus atos em atos divinos e eternos, dignos de filhos e filhas legítimas de um Deus divino e eterno. Estes filhos terão a capacidade cada vez maior de receber constantemente dele os inumeráveis tesouros e entendimentos divinos de seu reino eterno. Eles virão a saber o que Deus estava ensinando a Adão no princípio, e irão aprender a receber as pérolas do conhecimento e dons misteriosos que foram destinados a Adão, se ele não tivesse pecado. Os filhos do terceiro Fiat de Deus cumprirão o propósito da criação e imitarão a vida interior de Jesus, permitindo que Deus faça neles as mesmas coisas que a alma de Jesus uniu à sua divindade, fazendo com Jesus o que quer que o Pai faça como Jesus fez. Se o Pai pensa, estas almas farão seus pensamentos e não terão outros pensamentos além dos do Pai. Se o Pai contempla, se ele fala, se ele trabalha, se ele ama, se ele conserva a criação, se ele fornece um movimento primordial a todo o movimento, essas almas olharão para o que ele olha, repetirão suas palavras, trabalharão nas mãos de o Pai, conservarão com ele toda a criação e fornecerão um movimento primordial a todo o movimento. Eles não farão nada sem ele e farão tudo o que ele faz com ele. Elas viverão dentro dele e se tornarão reflexos de sua perfeita semelhança. Todo o seu interior será tão entrelaçado com o interior do Pai, todo transformado e perdido em Deus. Suas almas se tornarão palcos de Deus, que se deleitarão em ver as inefáveis maravilhas divinas e arrebatadoras belezas da vontade divina agindo nessas almas. Os atos dessas almas eleitas se multiplicarão para sempre, penetrarão em todos os lugares e abraçarão toda a eternidade.
e Deus finalmente repousará na alma deles. A vontade divina é imensa e circula em tudo, dando vida e ordem a todos. À medida que os filhos da divina vontade entram nela, suas almas se dispersam nela, sendo localizadas em todos os lugares, assumindo o domínio de todos, como fizeram Adão e Eva no princípio. Seus atos adquirem nobreza divina, esplendor divino, santidade divina e fazem tudo com Deus, tudo de uma vez. As almas dos verdadeiros filhos da vontade divina se tornarão as mais humildes, as mais conscientes de seu próprio nada, e saberão que tudo o que acontece nelas é a recepção do único ato de Deus operando nelas, que faz tudo neles. Não haverá ilusões, enganos ou o menor desejo de serem conhecidas ou estimadas. Elas darão a Deus total liberdade para fazer o que Ele quer fazer nelas e serão completamente abandonadas à sua vontade em tudo. O terceiro fiat de Deus será o paraíso na terra e Deus receberá sua maior glória. Tudo o que as almas do terceiro fiat farão será no modo conquistador e meritório da fé, para ser continuado no céu, desfrutando da visão beatífica do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde somente uma vontade reina em perfeita unidade, perfeita felicidade, perfeita beleza, perfeita ordem, perfeita harmonia, perfeita santidade, perfeita sabedoria, perfeito poder e perfeito amor.